Agora sim. Agora apareceu. Pois então, eu vi que era na entrada ali no início. Tá. Olá, Nani. Olá, Alex. Prazer em conhecê-lo, né, virtualmente, que hoje em dia a internet facilita. Vamos lá, começar logo com a nossa conversa, né? Que é falar sobre essa questão da solidão masculina, que os homens não têm com quem conversar sobre as suas dores. Isso é uma questão assim, ó, na verdade, o que que nós temos hoje? Nós temos que ver que os relacionamentos todos eles mudaram, né? Todos os Sim, muito. conceitos de família, de todos aqueles estereótipos que nós tínhamos, todos eles se transformaram. Nessa transformação, a parte que ficou mais esquecida nesse movimento todo foi a parte do homem hétero, que ele ficou, foi a parte que ficou, vamos dizer assim, tipo, no momento que ele perdeu, vamos dizer assim, o seu papel, ele já não Sim, sabe mais para que lado vai. Você sim, compreende? Porque sim, até sim, sim. então ele tinha. Eu fecho muito com esse pensamento, porque assim, vamos lá, numa tribo, quando existem, assim, a humanidade precisa, os homens, né, eu falo humanidade no geral, precisa de ritos de passagem, né? E a gente está perdendo esses ritos de passagem, tem isso também, e o homem está perdido dentro do seu papel, porque assim, até onde eu sei, cérebros femininos e masculinos funcionam de forma diferente, né? Por questões biológicas que dá da evolução. E aí a gente tá. Eu acho que tá todo mundo meio perdido. Se vocês tiverem dúvida, manda que a gente responde. Né? Dentro do. Isso. E aí o que que aconteceu? Eu vejo que quando agora começou a eclodir uma coisa que ficou esquecida lá atrás. Quando essas revoluções começaram a acontecer, o homem, ele de certa forma, ele foi quase que demonizado muitas vezes, né? A Uhum. sociedade patriarcal, o patriarcado é terrível, o patriarcado sempre foi um problema, e ele ficou, então, vamos dizer assim, ó, num lugar onde ele não teve o que procurar, o que ele não conseguiu entender o que estava acontecendo, simplesmente foi demonizado. Tudo Sim, sim, aqueles valores que ele acreditava de construir família, de ter uma esposa, de ter filhos e viver trabalhando por aquilo e se aposentar e ter aquela vida padrão, ela deixa de existir. uhum, E sim. nesse momento, esse homem que foi guiado para ser isso, ele não tem para onde ir, ele fica completamente avoado. Sim, eu acho que o julgamento, né, que é tudo isso, essa reflexão está vindo por causa do julgamento do Johnny Depp, claro, porque Uhum. ela mesma fala lá, né, como é que as pessoas vão acreditar em você, que você é um homem, passou por relacionamento abusivo? E é uma pauta que eu já vinha falando há muito tempo, só que toda vez que eu falo no assunto, eu sou rechaçada, eu sou calada, porque é uma coisa que as mulheres não conseguem entender, eu não sei como é que funciona isso na Mas cabeça. aí é que entra, porque os homens já foram colocados nesse lugar onde eles são réus, sempre, a todo momento. Então, por Uhum, conta de todo um passado onde, em algumas circunstâncias, se tinha homens violentos e homens que abusavam de suas esposas em casa, por conta de uma parte, eles demonizaram todo um sexo, não, na eu acho, realidade. tem uma E frase que é muito repetida, que diz assim, todo homem é um estuprador em potencial. Pera, mas um gay é um estuprador em potencial? Exatamente. É dentro desse sentido. E aí o que que acontece? Para quem que o homem vai falar alguma coisa se ele está ameaçado por todos a todo instante? Não, tem E outra o que coisa, que tem isso se meninos que refletiu são nos. estuprados. Então, existem meninos estuprados por homens adultos e também por mulheres adultas, que as pessoas acreditam que com 13, 14 anos está ok começar uma vida sexual, sendo que com 13, 14 anos é considerado estupro, está na lei, porque eu já Sim, tive que sim. ver isso, porque uma professora chegou e falou: ah, os meninos estão comentando que a fulana, ele pegou uma mulher mais velha. Eu falei, moça, isso é estupro. Né? Quer dizer, nem a professora sabe disso. Exatamente. Então, assim, ó, tudo fecha. Tudo fecha. Se um homem, por exemplo, ali na idade de 11, 12 anos é estuprado por outro homem, será que esse menino tem coragem ou ele vai se sentir o viado por falar?
sobre isso para alguém. Porque é Claro. exatamente isso, foi sempre colocada essa pressão em cima Sim. do sexo masculino, e de um tempo para cá, quando o homem está percebendo que ele não precisa mais ter isso, e isso está gerando uma certa liberdade, Sim. porque agora o homem não se sente mais na obrigação de ter uma esposa, de ter filhos, de ter aquele peso todo que antes tinha. Porque já que não estão querendo mesmo que ele o seja, para que ele vai ser? E É. aí a gente tem homens assumindo a solidão como companhia. Nós temos homens que estão decidindo não ter mais relacionamentos, e são muitos, na faixa dos Muitos. 30. Eu li bastante comentário, muitos, muitos, muitos comentários. Parece que não, mas eu li, mas para responder todo mundo, é porque foi uma enxurrada de comentários no meu vídeo. Eu fiquei eu fiquei sem saber o que fazer. Mas eles falam assim, com ninguém, 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 com Deus. Teve um que respondeu que me cortou o coração, que ele falou assim: eu falo com o vento, porque meu melhor amigo morreu e eu falo com ele. Eu fiquei assim, uau, sabe? Assim, o Freud ele fala que é necessário o processo da confissão para passar por processo de cura, e muitos responderam que passaram por relacionamentos abusivos e que, inclusive, foram julgados por pessoas que têm um diploma de psicólogo ou psicóloga e que foram. E aí vem um retraumatiza e ainda passa por um outro trauma que é não encontrar um lugar seguro de fala. Esse é um formigueiro que eu coloco o meu pé também, quando eu digo que, assim, ó, eu chuto um número de 90% dos homens que passam por esse processo de solidão, de querer ficar só, de ficar só, de se recolher dentro de uma concha, ou se recolher dentro da sua casa, dentro do seu próprio eu, seja através de uma religião, seja através de uma terapia, seja através de alguma coisa que ele resolve por algum motivo se recolher, ele passou por abuso psicológico, moral, dentro desse sistema patriarcal que se ofende por ser como é, por ele ter tentado ser aquele homem que cuida, aquele homem que de repente, aquele homem mais patriarca mesmo, ele Mais acabou, tradicional, né? ele Mais acabou, vamos dizer assim, ó, sendo julgado e subjulgado. Porque eu costumo dizer uma coisa, por exemplo, sempre que eu atendo pessoas, homens ou mulheres, que está referente a relacionamento abusivo, né? Eu sempre digo o seguinte: o abuso ele parte dos dois lados. O problema é que tu tem que perceber que tu estava tendo algum retorno daquilo ali que a pessoa também estava deixando para ti. é o Só grande que em todos secundário, os né? casos, tanto um quanto o outro há uma ameaça, Uhum. tanto da mulher para o homem quanto do homem para a mulher. E aquela ameaça da mulher para o homem alerta o homem de bem, vamos colocar assim. Aquele homem que talvez ali no momento de excesso ele tenha excedido a voz, né, e foi ameaçado com uma lei Maria da Penha, por exemplo. Sim. Tô aqui. A Esse questão é que homem já homens não vai se sofrem, mas a relacionar normalmente sociedade com a vê os mulher. homens como vilões. Não é bem. Eu não colocaria. Nossa, peraí, pronto, peraí, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Mais curtidas, entrar. Não é só isso, não. Não é só querer estar só, é que somos demonizados e tudo que falamos ou fazemos já é visto como ruim. Isso. Uma vez eu entrei dentro de um. Eu moro em Brasília, eu estava num gabinete de uma senadora e eu comentei que homens também apanham. Aí, imediatamente, uma mulher falou assim: você está apanhando é porque mereceu. Pá! Essa frase invertida, essa frase invertida falada por um homem, ela é absurda. Mas como assim o homem mereceu? A gente não E, sabe. e o interessante também é que eu já percebi, sabe aqui no TikTok mesmo, quando a gente está passando, vem sempre aqueles Instagrams de casal que um fica fazendo sacanagem, brincadeirinha com o outro. Gente, aquilo A é mulher horrível. sempre desce a mão no cara. É assim, ó. É Eu uma nunca atrás vi da esse. outra. Eu digo assim, ó, Não, estão mas aquela coisa de. normalizando. Cara, eu vi um que a mulher disse que ia fazer um negócio no cabelo do cara e ela pintou o cabelo dele de rosa. Ele ficou tão. Eu não sei se pode falar as palavras aqui, puto.
E assim, ela rindo, e eu falando, gente, que ela fez uma agressão tão grande ao cara, né? Que Não, e essa quando é coisa de alguma querer like. questão, e as questões invertidas, por exemplo, tu vê ela, por ciúme, ela senta um tapa no cara no shopping, Sim, sabe? sim, sim. Imagina, eu ficaria extremamente constrangido numa situação Eu dessa. também. Então, é Eu um abuso? É, só que nunca vai ser tratado assim. uma vez eu vi, tem no YouTube, se vocês procurarem, vocês acham. Teve um experimento que eles contrataram atores, e aí no primeiro momento eles botavam o cara para brigar com a mulher no meio da rua, né? Não chegava a agressão física, mas dava para ver que o negócio estava tenso. Várias pessoas se intrometeram, a turma do Deixa Disso, peraí, cara, para com isso. Quando foi o contrário, a mulher fazendo essa agressão, as pessoas riam, ninguém tomava atitude alguma para isso. Antigamente também, quando a gente fala em tribos e fala de culturas que ainda são tribais, os homens eles se reúnem, eles trocam, eles têm os rituais de passagem, né? Tem um ritual de passagem do menino para a vida pro homem adulto. Nós, agora, a gente perdeu essa questão da sacralidade humana. Qualquer que seja a religião, a sacralidade humana ela tá perdida, tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para LGBTQIA+, porque a gente precisa desses ritos de passagem. Por exemplo, uma das coisas que vai nos traumatizar e muito por conta da pandemia é o fato do ritual do luto não ter sido feito, né? Porque você vê o caixão, você se despede, você faz o ritual da despedida. E isso não foi feito, né? Daqui a alguns Uhum, anos a gente vai ver muita gente traumatizada por conta disso. entendo. Pois é, então, como eu estava falando com relação a essa questão, e a gente não percebe o grave problema social que isso vai causar, porque já está causando. Porque o que, que acontece? Mostraram para o homem que ele não precisa, vamos dizer assim, de um relacionamento para viver feliz durante a vida dele. Uhum. Então, ou seja, se ele seguir nos padrões que ele estava no início, sendo um homem trabalhador, aquele que cuidaria de uma família, se ele inverter todo esse cuidado de família para ele, por que que ele vai entrar de volta num campo familiar? Não, e Ele fora vai que ter outra muitos saem, percepção de vida, de movimento. né, Só que muitos essa. saem de uma estrutura de relacionamento super ruim. A gente também tem que considerar que alguns estão em lares violentos, né? Eles saem desses lares violentos, eles acabam vítima porque alguns comportamentos de pessoas que fizeram parte desse lar violento, elas falam assim, eu não quero que ninguém mais sofra. E como ela tá adaptada à questão da violência, ela não sabe que tem alguma coisa diferente fora daquele mundo. E ela acaba buscando uma pessoa que vai cometer os mesmos atos da família, né? E aí as Sim, pessoas sim, se encaixam nisso daí também. exatamente. E aí, no momento que ele passa por toda essa situação, e ele vê que ele não percebe ficar naquele mundo quadrado como era, que ele pode entrar nesse novo movimento, ele acaba entrando, vamos dizer assim, na defensiva de relacionamentos. Porque qualquer relacionamento para ele passa a ser um perigo, passa a ser uma agressão, passa a ser Não, um eu momento que já ouvi ele tem que muito estar de muito sempre homem assim. conectado no Eu que já ele ouvi de está muito, fazendo, no que ele está sim, dizendo, no que está ao lado, no que ele está vivendo, porque qualquer palavra levantada contra ele pode destruir a reputação de uma vida. ué, Johnny Depp passou Exato. 6 anos no silêncio absoluto, perdeu trocentas coisas. Outra coisa que eu ouço muito, assim, é, é um negócio tão maluco que, assim, quem vai acreditar em mim? Quem vai chegar e vai me defender? Né? Quem é que. Porque, pô, como é que eu vou dizer que sei lá, um cara de 1,80 m, como é que ele vai chegar e dizer que a mulher dele bateu nele, cara? Se a mulher do meu tamanho tem 1,58 m. Não, e eu vou te dizer assim, ó, na verdade, uma situação que fosse mais real, eu te digo, não de bater, mas a mulher que fica ameaçando se matar se o homem sair de casa. Compreende? Aí existe, pode existir muitos por aí, a gente não tem nem como saber, porque quem é que vai acreditar nele? Ou quem é que ele vai procurar? Ele vai aí quando ele chega na polícia, a polícia ela chega e fala que foi ele que estava ameaçando matar ela. Pronto, inverteu a Acabou. situação ali
E então, exatamente, se você parar para pensar, não tem quem o homem procure. A quem Não, ele procurar, ele estará em risco. eu, Ele te- eu estará tenho um ou no amigo, risco. eu tenho um amigo que ele está fazendo um grupo de homens e eu vi um americano, bom, alguém de língua inglesa falando por que ele não deixava mulheres entrarem no grupo de homens deles e que não era uma questão de machismo, era uma questão de que as mulheres iam chegar lá e iam começar a falar que elas sofriam mais, elas tinham, porque tem o patriarcado. Mas as pessoas esquecem de estudar sociedades matriarcais que a mulher é tão cruel quanto um homem. Eu assisto muito Investigação Discovery e é muito interessante observar como é que funciona a mulher. O homem, quando ele quer matar, ele mesmo, na maioria dos casos, ou ele contrata alguém, ou ele vai lá e dá cabo da pessoa. A mulher, ela seduz, porque na verdade ela quer se livrar Hum, do companheiro. Aí ela seduz um outro cara, diz que esse companheiro aqui está ameaçando ela, estupra ela, cria toda uma história. Para quê? Para convencer o cara, que está diamante dela, ir lá e matar o outro. Né? Eu vi um caso que a mulher seduziu um adolescente, a mãe dele está dando depoimento arrasadíssima, né? E aí, assim, eu percebi também que os homens, que a mulher, ela tem recebido pistas ela está aprendendo o narcisismo, ela está aprendendo as pistas, como é que ela não vai pisar numa estrutura de relacionamento abusivo e tal. Há muitos anos ela está sendo educada para isso. Mas os homens não. uhum. E eles não se tocam que eles estão dentro de um relacionamento abusivo, porque alguns me contam uma história, eu já falei para vários, você não tá num relacionamento abusivo, não. Essa pessoa não é tóxica. Ele, não, tá tudo bem. Aí você faz o quê? Você deixa, não é meu paciente, Sim, então eu não porque ele posso foi também interferir. educado a conquistar, a satisfazer os desejos, a ter aquele. Esse aí é o filho do pai romântico, que Uhum. saiu com esse amor servil, né? Ele foi educado a ser um galã com as mulheres. Então, quando ele percebe que ele está por baixo dos pés dela, numa situação de escravidão, quase, de escravidão sentimental e emocional, ele meio que acorda, mas é muito difícil, são casos assim, ó, que causam uma dependência extrema, né? Uma dependência não só emocional, como é, física. A mulher é tão cruel que tem um mito grego, um mito não, tem uma história da mitologia grega, acho que é da Cassandra, eu não tenho certeza, depois se vocês quiserem pesquisar, que ela se enfurece com o marido e aí ela quer se vingar dele, o que ela faz? Ela mata os filhos do casal. E eu já ouvi uma história dessas, né? O cara entregou, olha, Mima Macedo, você pode colocar o que você quiser aqui, porque essas histórias são bem reais. Que ela entregou, o cara, que é uma advogada de família, estava na aula, ela entregou, ele entregou a criança para a mãe, imediatamente depois a mãe foi e matou a criança. Ainda tem uma coisa, as mulheres fazem alienação parental, elas não deixam, elas falam mal dos pais. Eu concordo que há pais que, com licença, né? Mas há pais que realmente estão Sim, dispostos a ser bons pais. E lembrando aí, sempre que a gente está falando de casos específicos, porque assim, ó, sim, não tem como, não é em todos os relacionamentos, não é em todas não. as questões, é naqueles que são problemáticos dentro desse sentido, né? A gente não está Porque falando de um casal que se encontrou, se deu super bem, que o cara tá bem porque a mulher que trabalha ganha dinheiro e ele que fica dando. Existem esses casais, que legal que existem, que bênção, entendeu? sim, né? E cada Que casal se é ajudam, que do se seu apoiam, jeito. que crescem juntos, né? É. E tem esses outros que, na verdade, eles entram no sentido de cobrar um ao outro muito mais do que fazer qualquer coisa. Eles Não, entram para serem amados e ambos entram para serem amados de uma forma, vamos dizer assim, né, que já é doentia por si só. Eu quero não, é que tu porque seja aquilo que eu quero. E é porque aí acaba entrando. a gente já vem de uma estrutura assim. Eu tenho um amigo que ele fala muito que a gente tem uma estrutura de violência na humanidade. Aí eu comecei a parar para pensar, se a gente parar para pensar, as nossas relações, elas não são todas relações amorosas. A gente às vezes é bruto com alguém sem querer, então assim,
como que eu posso melhorar isso? Só que aí, até você chegar no como eu posso melhorar, você já passou por trocentas relações lascadas, e aí você já está cheio de traumas. Outra coisa que eu descobri que pessoas autistas são mais propensas a entrar nesse tipo de relacionamento, porque ela acredita uma pessoa autista, homem, mulher, LGBTQIA+, qualquer que seja, ela acredita na palavra da pessoa, porque ela não consegue entender as próprias emoções, não consegue entender a emoção do outro, e fica aquela confusão. E na tentativa, como a gente cresce, eu estou falando por mim também, como a gente Hum. cresce sem saber de nada e sem uma pista do que está acontecendo emocionalmente, então você tenta agradar. Você vê um filme, você fala, já sei, vou comprar presente, vou fazer isso, vou tentar ser perfeita, vou ser fofinha, e a gente se perde no meio dessas coisas, né? E é justamente o que você está falando, a gente aprende é, é, que a relação é se doar, mas aí a gente entra numa outra questão, o que é o amor, né? Porque as pessoas amam de certa forma de maneira torta quando elas estão nesses relacionamentos malucos. É porque elas estão e não estão naquele modelo antigo ainda. A pessoa ela fica com outra no sentido ainda de casar e construir família, mas com outros princípios agora. E isso acaba dando conflito depois, no período que estão morando juntos, logo do início. Então, aí já começam os atritos, e nesses atritos já entram as questões de relação. Aí se tem aquela questão assim, ó, o que eu tenho a perder se eu mantiver um tipo de relacionamento assim? O que eu tenho a ganhar? É como você disse, às vezes é uma palavra que vai gerar um conflito que seria resolvido em outro momento ali entre o casal, meia dúzia de grito passou e acabou. Mas só que isso aí não. Mas como poderia de outro momento, A isso gente pode também virar tem. um caso de polícia atualmente, no É, qual um só é que não tem direito à defesa. outra coisa que a gente também tem é que, assim, as histórias de amor. Bom, primeiro que a gente começa com o conceito de amor por amor no século XIX, quer dizer, ainda uma coisa bem recente, né? Não tem nem 100 anos que a gente está nesse negócio de, então eu gosto de você, você gosta de mim, vamos juntar os trapos e vamos casar. É uma coisa recente. E outra coisa que é uma coisa que me incomoda muito são as histórias de livros, filmes, né? Audiovisual e livros que trazem essa coisa do casal. A menina, assim, a pessoa que é ruim, aí o outro vai lá, faz tudo por ela e de repente se transforma Sim, essa magicamente. dualidade do bonzinho e do ruim, que na Isso. verdade essa não existe, que é aquela questão que a gente estava entrando, né? Não, Entrou num relacionamento, os dois estão tendo ou uma situação de amor em conjunto, ou eles estão sendo tóxicos um para o outro. sim, A questão é que um vai ter uma explosão maior de intensidade e o outro uma explosão menor. Aí um vai acabar agredindo e o outro não. Mas os dois ali já estão começando, já não tá legal. Por quê? Porque o que é essa atração que a gente conhece por amor? Se nós pararmos para pensar na lógica, é o hormônio. O ser humano ainda está procurando, o ser sim, o humano ainda fato está de procurando um produzir. bom reprodutor A e uma gente, a, boa gente- a mãe para os gente seus ainda. filhos. Sim, são bilhões. E Bilhões de anos de evolução. A gente não tira esses bilhões de anos de evolução. A gente vai tirar mais, esse processo ainda vai ter mais alguns milhares de anos até a gente conseguir evoluir se chegar E lá, né? aí, e o que é um bom macho alfa dentro de casa? É aquele que briga, é aquele que grita, é aquele que impõe o respeito. Aí essa estrutura já não serve mais. Mas é o Sim. tipo de homem que se procura, vamos dizer assim, né? Não, Que é o cobiçado hormonalmente, uhum, sim. né? O, É. E existe essa coisa, se a pessoa cresceu num lar que não oferece efetivamente um processo amoroso, vai ser muito difícil ela conseguir oferecer isso para outra pessoa. E assim, uma coisa ela não conhece, né? outra coisa que a gente precisa conversar muito, eu acho que está começando a ser debatido também, é como identificar uma pessoa que é tóxica para a gente. Eu fiz uns vídeos também falando, observar como trata garçom, como trata a mãe, como trata pai.
como trata a pessoa, as histórias passadas da vida, né? Se fez bullying, que tipo de pessoa é, que tipo de lar essa pessoa está vindo, que histórias ela está contando, porque a gente acha, por exemplo, você acha que se o cara foi fodão, ou a mulher era sedutora, linda e maravilhosa, que, nossa, olha só o Uhum. que eu conquistei, pô, cara, esse cara vai me proteger. Nossa, essa mulher maravilhosa do meu lado, que delícia. Porque o homem ainda vai muito na questão do Do tesão. ego. Aí a mulher faz tudo o que ele quer e de repente o cara tá, meu Deus, essa é a mulher da minha vida. Aí ferrou, né? Porque o cara nem conhece, nem viu, não sabe qual é a história pregressa dela, né? Exatamente, e aí não é nem só dela, é dele também. É por isso que eu Sim, digo assim, ó, aquela questão, quando se fala em responsabilidade afetiva, eu digo assim, a maior responsabilidade afetiva que você deve ter é com você mesmo. Então, perfeito. perceba os pequenos sinais, porque esses, assim como tu falou, aqueles pequenos sinais do tratamento com mãe, tratamento com familiar, porque ele trata, como ele trata quem mora com ele, é o jeito que ele vai te tratar quando tu morar com ele. É óbvio. Não, E e é muito simples. essas pessoas com desvio de caráter, elas são altamente sedutoras. Cara, meu psiquiatra fala uma frase que eu acho que é uma das coisas mais perfeitas que eu já ouvi na vida. Se for perfeito ou perfeita demais, corre porque é o demônio. Porque não existe essa história de perfeição. A gente tem que É, porque começar a alguma falar coisa com tem. esses mitos do amor para sempre, que, nossa, você conheceu, casou e vai ser tudo. Não, não vai ser tudo lindo, porque haverão situações de desagrado, porque a gente está morando. Por exemplo, eu tenho um filho de 22 anos, tem coisa que meu filho faz, eu fico super irritada. Então, assim, tem que ter uma estrutura, ter uma cabeça legal para poder estruturar esses desentendimentos. Só que uma pessoa que chega traumatizada no relacionamento, na hora que o outro dá um grito, a pessoa já, puta que pariu, tô no lugar errado. Sim. E eu te digo assim, ó, com relação a essa questão do filho, do Dedê, tu tá com essa questão toda nova, mudou todo o padrão de relacionamentos. Mudou. E nós estamos deixando cada vez homens mais traumatizados, porque eles não têm com quem falar, eles não têm para quem se queixar, eles não têm direito à defesa, a condenação moral é completa em todos os sentidos, e nesse sentido ele está ficando, vamos dizer assim, ó, e tá, ainda para melhorar a situação, né, para acrescentar a situação, não sei se tu já viu falar do movimento da Red Pill. Sim, já. Eles chegam até um pouco de radicalismo do mesmo ponto, né? Exatamente. Fica na mesma Eles ponte ali chegam ao daquela. nível de dizer assim, a mulher não presta. Né? Eles Sim. chegam ao nível de esse aí, alguns. Mas ainda que não Mostrando sejam que ele alguns, precisa de terapia. Desculpa, eles gente, mas estão propagando uma ideia. E essa ideia está caindo em ouvidos. E sim. essa ideia está crescendo conforme isso tudo se junta. É Vamos uma dizer, reação ao feminismo radical. Para mim, falando como mulher, eu não gosto do feminismo. Por quê? Porque todas as vezes que eu falo isso, ao invés de uma mulher chegar e me perguntar, mas por que você não gosta? Começa com você não leu o suficiente, você não conhece, você não está respeitando as mulheres que vieram antes de você. Se não fosse por essas. Cara, eu tenho uma razão para isso, e é justamente essa razão, a obrigatoriedade de ser feminista, porque eu sou mulher. Se o movimento não é pela luta de escolha da mulher, por que que eu não posso dizer que eu não gosto de alguns posicionamentos? E eu não gosto de nenhum tipo de radicalismo, seja do que eu, for. eu vou te falar assim, ó, era mais comum você ver homens defendendo o feminismo há alguns anos do que o que é hoje. Não é uma questão do que, na verdade, não é uma questão do feminismo em si, mas de como o feminismo fez. Então, por exemplo, o feminismo, ela pegou e culpou todos os homens e começou vamos dizer, como é que eu vou dizer, a controlar, a querer regrar
o comportamento masculino, né? Ao invés de delimitar o que é o abuso, até que ponto passa do abuso, e a proteger a mulher. Então, as leis são de punição, elas não são para proteção. Nós temos um número de leis muito menores para proteção do que tem para Sim, punição. sim, eu já Então, percebi. Uma das maiores mentiras que existe no Brasil se chama DEAN, Delegacia Especial, não sei o que, para Mulher. Porque eu precisei e eu não obtive ajuda. Aí, por exemplo, acho que eu já ouvi duas histórias de mulheres que mataram seus agressores e elas foram presas, porque a polícia não fez nada. Eu acho uma palhaçada. só que então, querem patrulhar o comportamento masculino. A questão não é nem patrulhar o comportamento masculino, é regrar todos por uma minoria que é, vamos dizer assim, a minoria que seria a minoria abusadora. Sim. Então, vamos dizer assim, se julgou toda parte todo o gênero, todo o masculino pelo abusador, e se criou todo um conjunto de leis que vai ser aplicado exatamente para todos eles em igual proporção. Forma igual. Não, e ninguém comenta, por exemplo, a dor de um menino que foi estuprado por um parente, que foi estuprado por um pai, por um tio. Tem um documentário chamado Rewind. Assim, eu só assisti uma vez para nunca mais, porque a história é pesada. É o cara que está contando, ele foi abusado quando ele era criança pelo tio e pelos dois primos. O pai dele também passou por isso. A irmã dele passou por isso, quer dizer, a família inteira, né, passando por aquilo Sim. ali. E esse tipo, eu conheci uma moça que o filho dela foi abusado sexualmente. Ela disse que não existe apoio nenhum na época para meninos. Quer dizer, a gente sabe que existe e a gente finge que não existe. Não, e o detalhe, como a gente estava falando, né? Patrulhar. Então, ao invés de defender a mulher, de ensinar a mulher uma autodefesa, de falar para ela dos direitos dela, do dever dela, do que é uma red flag, de ensinar a perceber os sinais e Sim. evitar esses sinais e sair por fora. Não, vamos esperar acontecer o problema e depois a gente resolve. Mas foi o que Aí o aconteceu que uma que vez numa delegacia de polícia. Eu estava sendo perseguida por uma mulher que o cara era sacana, filho da puta, tava ficando comigo e com ela ao mesmo tempo. Aí eu tava sem saber o que fazer, ela sabia onde meu filho estudava, sabia mais ou menos onde eu morava, onde eu trabalhava, eu fiquei com medo. Aí cheguei na delegacia e falei, vem cá, eu quero não fazer tem? uma queixa. Cheguei lá e o cara virou para mim e falou, isso aí é briga de ciúme. Eu falei, então eu falei assim, eu só vou sair daqui com um documento dizendo que eu estive aqui, porque se acontecer alguma coisa comigo, com meu filho, eu vou responsabilizar vocês. E aí eles tiveram que aí eles resolveram fazer o BO, que eles viram que a coisa ia ser séria. Né? Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de proteção. A gente tem leis punitivas. E eu vejo que nem nos Estados Unidos, que muitas pessoas ficam, nos Estados não é tão melhor assim, não, porque tem umas situações ali que a mulher vai lá, faz a medida, o cara vai lá, fala, olha, a mulher tá me ameaçando, não sei o quê. Aí eles vão resolver alguma coisa quando a pessoa morre. Aí sim, aí eles Sim. ou quando acham um corpo, qualquer coisa assim. Não, e aí o que está acontecendo? O homem está ficando cada vez mais sozinho e está fazendo isso por escolha própria. Então ele prefere estar só. Por quê? Porque ele tem muito mais paz e tranquilidade na vida dele, porque ele não tem o peso de uma família nas costas, como a sociedade sempre colocou em cima do homem, né? E não diferente é colocado ainda hoje aos homens que constituem família, né? Gente, que horror! É, Moço, que bom que ela é ex, viu? Aqui. Minha ex exatamente. deletou meu serviço porque postei foto de. Meu Deus! Olha, se ela não aceitou, vou te falar uma coisa: vai na polícia, pede uma medida protetiva, porque o que ela está fazendo se chama stalker. E stalker ter um stalker, fazer stalker é crime. É porque stalkear, É pronto, achei perseguição, né? é perseguição. A Então, perseguição é e aí crime, o você que pode está denunciar. acontecendo? A bagunça foi tão grande que os homens ficaram sozinhos, estão ensinando os outros homens a ficarem sozinhos porque não vale a pena. E por que não vale a pena? O que você tem hoje? Um risco constante O em cara troca do quê?
Não, o cara sai, ele vai para uma balada. Aí eu tenho um paciente que virou para mim e falou: eu não sei o que, que eu digo, porque às vezes eu posso fazer um elogio e posso levar um tapa na cara. Não, até aí tudo bem. Eu vou dizer assim, ó, a questão é o seguinte, por quê? Porque ele vai para a balada, ele vai encontrar alguém, ele vai passar a noite com esse alguém, vai voltar para casa dele e amanhã ele esquece. Então, é uma saída. E para a mulher, o que está acontecendo? Que as mulheres estão também acabando sozinhas. Porque não apenas por isso, mas o homem conseguiu, entendeu, por exemplo, e essas ideias todas estão circulando, que o homem com 50 anos, se ele for bem sucedido, ele vai pegar a menina de 20. Você entendeu a proporção da situação? E aí as mulheres de 30 para cima estão ficando sozinhas. Não, E ainda tem aí outro já tem o negócio movimento que está falando que o inverno está chegando. Não sei se tu viu que o inverno está chegando e que a solidão está chegando para as mulheres também, porque os homens estão preferindo cada vez as mulheres mais novas, quando preferem, por quê? Porque tem a questão do financeiro envolvido. Sim, sim. E tem uma Então, outra assim, eu coisa, já sei que é uma, esse eu sei que período é uma, dos 40 aos 50 anos, é porque eu gosto muito do Jung, então as minhas referências vão todas para ele, de certa forma. Esse período da vida do ser humano é um período de reflexão. E o homem, ele vai atrás, nesse momento da vida dele, em busca daquela vivência da adolescência, da juventude, que ele não teve. Então, ele vai começar a andar de moto, vai começar a fazer um monte de coisa que não teve na juventude. Né? Tem esse aspecto também dessa coisa do cara ir atrás. Só que quando isso está mal resolvido dentro dele. exatamente porque ele está tendo um momento de liberdade que ele nunca imaginou em ter. Porque tiraram Uhum. das costas do homem a obrigatoriedade que toda a sociedade colocava, de ter uma família. No Mas é momento que possível, tiraram isso e deixaram ele livre, agora nós temos assim, ó, um monte de adolescentes de 30 a 50 anos soltos por aí, e é isso. E assim, ó, e não vai parar com 50. mas Porque ele entendeu que se existe ele uma voltar o forma da dinheiro gente dele, todo o equilibrar tudo isso. investimento dele para ele, ele cresce o triplo. Existe uma forma da gente conseguir equilibrar essas situações de relacionamento, de toxicidade, de como que, de repente, a pessoa pode. Né? Bom, porque aí a gente volta para a questão do trauma, né? Porque um relacionamento abusivo, ele gera uns traumas muito pancada. Eu assim, ó, o que eu vou te dizer? Eu sou terapeuta hoje exatamente porque tudo começou num relacionamento abusivo. Só que então foi assim, ó, eu comecei eu tive um relacionamento abusivo que eu digo hoje com muita clareza, eu vejo as minhas partes na, ó, ele fez BO contra esse. Deu certo. Que aí você pode ajudar os outros que estão passando por essa situação, se você responder para a gente se deu certo. Sim. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma ex no qual, assim, ela, eu na verdade, eu não sentia nada por ela, mas ela era, assim, ó, companheira para tudo. E como eu sou um cara que gosta muito de viajar, de sair, de dançar, disso, daquele outro, para mim, ela era a mulher perfeita. Porque era vamos, vamos. Ela estava em tudo. Era acampamento, era shopping, era praia, era bate-volta, era tudo que imaginasse. Só que tinha um problema. Ela era extremamente ciumenta. Então, o vamos, vamos sempre acabava assim, ó. Tinha uma discussão na noite, Ai, que desespero. entendeu? Então, não Não é uma importava questão de dar o certo, mas movimento as que a coisas gente foram muito fizesse. guardadas. Eu acho que todo mundo, né? Porque assim, eu acho que pela primeira vez na história da humanidade a gente está podendo, qualquer pessoa, né? É porque tem o LGBTQIA+, tem homens, mulheres, e a gente faz. Qualquer pessoa está tendo a oportunidade de falar, pera, mas eu não quero estar aqui nesse lugar. Não, não tenho obrigação de estar aqui mais. Não tenho obrigação de ter um relacionamento. Mas as nossas crenças dos livros, né? Vamos pegar lá, o do vampiro Pirlim Pim Pim, que é Twilight Zone, né? Crepúsculo. Cara, assim, você olha para a história, é uma história, sabe, uma história muito absurda, porque não é uma história de amor. E assim,
essa coisa do bad boy, da menina boazinha que vai lá e transforma um bad boy, a femme fatale, que o cara vai lá, conquista a mulher, de repente vira uma dona de casa exemplar. Não funciona assim, gente. Se a pessoa é má, se você percebeu que ela é má, ela não vai mudar porque você ama ela. Isso não existe. E eu acho que Meu, todo mundo que passa exatamente. por relacionamento tóxico sabe disso. E quando eu falo relacionamento tóxico, eu não me refiro só a relacionamento amoroso. Amigos, às vezes a gente se coloca em situações desse tipo. Familiares. Familiar, eu estou vendo que existe uma tendência de pessoas que elas estão vendo. Opa, eu posso escolher não falar mais com a minha mãe? Que bom, adeus, mãe, até logo. Eu posso escolher mandar meu pai pra puta que pariu porque ele me estuprou? Pode. E isso está sendo ótimo e libertador para as pessoas, porque elas estão tendo a chance de curar as feridas e não tem mais aquela coisa, mas você tem que falar porque é família. Não, você tem que ficar onde você é bem-quisto, querido e respeitado. Eu acho que isso é uma Exatamente. reflexão super importante para qualquer ser humano. E você sozinho pode ser muito mais feliz do que acompanhado. Então, e dentro desse sentido é que a sociedade está se desestruturando por completo. Porque até então a gente tinha uma sociedade que se focava na família. O centro da sociedade era o familiar. E agora essa sociedade é tudo muito mais frio. Por quê? Porque, por exemplo, como você disse aí, não tem mais um relacionamento de Troca, né? homem e Porque mulher por pessoa. amor Não, era assim, você ou é por dessa classe, então. Não, necessidade. esse tipo de casamento ainda existe para uma elite muito grande, porque eles não se misturam com a de baixo, né? Mas assim, vamos supor lá, o cara é muito rico, a menina muito rica, e aí eles eu vi, isso ainda é muito comum de se ver nos doramas, que são as novelinhas coreanas, né? Essa questão dessa coisa da elite. Mas no século XIX, você era obrigada a casar com um cara que estava dando dinheiro para sua família. Tinha as irmãs Brontë, acho que elas escreveram muito. Foram as irmãs Brontë? Não, foi esqueci o nome dela. Que ela fez vários livros e tem vários filmes da história dela, né, que ela escreveu. E aí no século XIX para o XX, vem a Revolução Industrial e aí as pessoas começam a se juntar porque gostam uma da outra. Já a história do casamento, que você é obrigado a ficar no casamento. Aí saiu isso, vieram lá, e lá pela década de 60, 70 vieram os hippies com amor livre, mas ainda assim ficou aquela estrutura, passou aquela coisa da juventude, a gente chega na década de 80 com os direitos feministas mais arraigados, e a gente chega hoje, todo mundo perdido no meio do caminho, sem saber o que fazer, tanto. É porque agora a gente, assim, ó, todas as tribos são todas as tribos, entende? Então, se você quer viver sozinho, você tem o total direito e ninguém tem nada a ver com isso e tá tudo certo. Só que, naturalmente, vai ter pessoas que não querem, que querem ficar com você, que vão chegar em você. E aí, então, tem todo uma movimentação nova, né? E você Mas não eu precisa, não e sei se é porque você pode ficar vivendo, como eu disse ali, acaba sendo uma leva de adolescentes de 30 anos que se quiserem ficar o resto da vida ficando de casos casuais em casos casuais, eles vão, até porque está cada vez mais complicado se relacionar, até por uma questão de lei para os homens, mas não só de lei, sim de companheirismo mesmo. Está cada vez mais difícil você encontrar alguém que tenha a paciência de aceitar os teus defeitos e que você consiga aceitar os defeitos dessa pessoa. Porque a sociedade, na realidade, ela foi toda ensinada que ou todo mundo tem que fazer tudo para ti. A autoestima é aquela questão assim, ó, você merece muito mais. Você pode Aí eu muito vou te mais. Você perguntar, já que a gente está nessa vibe, o que que é autoestima? Porque é uma pergunta que eu já venho me fazendo assim, mas o que que é eu me amar? O que que significa eu gostar de mim? Não é eu é o dizer, eu autocuidado. mereço, daquela, eu mereço melhor. Não, o que que eu mereço? O que que é que eu tenho que fazer para mostrar que eu gosto de mim? Que eu estou de boas É o comigo? autocuidado. Eu sempre, quando eu sempre falo com os pacientes, eu sempre digo assim, o autocuidado é o principal. O que que tu faz para ti mesma? O que que você para no dia por você? Ah, você é feliz com o que você faz? Não. Então, o que que tá faltando? Ou eu sou feliz sim.
Então tá, então você está no caminho legal. Mas aí eu digo assim, ó, quando você precisa almoçar sozinho ou jantar sozinha, você faz a tua comida? Ou você é daquela pessoa que diz assim, para mim qualquer coisa serve? Porque Não, se qualquer coisa serve para ti, aí eu digo assim, não, tá errado esse pensamento, porque aí tu vê que a pessoa não tem uma autoestima muito elevada. Por quê? Porque ela não consegue cuidar dela mesma. Então a não, casa eu vou dela tá recomendar para suja, vocês a que estão casa tá passando por esse momento. bagunçada, É, sabe? Ou, por exemplo, assim, ela prepara o alimento para ela com prazer, com vontade, ou ela prepara como ela assim, como se ela não tivesse valor nenhum. sim. O banho que ela toma, Uma coisa que eu gosto sabe? muito de fazer, que eu recomendo para vocês que estão se sentindo sozinhos, passeiem com vocês mesmos. Vocês pensam assim, nossa, eu queria tanto comer, sei lá, um sushi gostoso. Vai sozinho e fala assim, estou me dando isso. Estou, Isso aí. né, eu estou me presenteando com este momento de prazer, ou então sai para caminhar num pôr do sol, enfim, o que você quiser. E aí o trauma, como é que a gente vai resolver o trauma que fica desses negócios aí? Né? Porque muitos responderam, eu não converso com ninguém, eu fui falar com uma terapeuta, mas eu me senti julgado, como é que vai ser? O processo de encontrar o terapeuta adequado é muito longo, porque você não vai acertar de cara. Você não vai acertar no primeiro, aí você vai para o segundo também vai ser. É um negócio complicado, É que na porque nem todo mundo realidade, está preparado para cuidar da cabeça dos outros. não, e outra, a quantidade, a questão também é a seguinte, a terapia ela não está preparada para lidar com uma situação que é um risco constante. Então, o homem tem que estar o quê? Toda nessa situação toda de um trauma, eu tenho que estar ligado o tempo inteiro nas red flags que essa outra pessoa vai me passar, seja ela homem ou mulher. Se eu já tive um relacionamento abusivo com uma pessoa que, por exemplo, assim, ela me cobrava saber a senha do meu celular, no momento que outra pessoa me cobrar saber a senha do meu celular, eu vou pular fora. Com toda certeza. Com toda E certeza. aí é que está ficando cada vez mais complicado. Por quê? Porque dentro desse princípio aí, existem situações que tu não sabe se é só aquilo ali ou não. Então acaba sendo um processo extremamente rigoroso, o que colabora ainda mais para as pessoas ficarem cada vez mais Eu vi solitárias. uma terapeuta Porque não é falando só para agora. os homens, é que os homens estão chamando atenção porque sempre pensaram que o homem sem mulher não existe. E aí se deram conta que os homens conquistaram uma liberdade e estão mostrando que eles não precisam. E isso está Não, assustando, por isso que essa pergunta acaba acontecendo. Por que, que os eu, homens estão eu, querendo ficar solteiros? eu vi uma terapeuta falando uma coisa que aí a gente volta lá no começo da conversa, que ela falou assim: quando alguém vem falando de um relacionamento abusivo para mim, eu pergunto assim: qual é a sua parte nisso? A gente assumir responsabilidade daquilo, porque onde tem o algoz, tem a pessoa que é submissa ao algoz. E como é que eu cheguei nessa posição de submissão? Como é que eu posso Sim, assumir a responsabilidade pelas escolhas que eu fiz para encontrar esse lugar? O que que eu passei na minha vida que era comum com este relacionamento? Porque eu aprendi isso, a gente não vai para onde a gente desconhece. Então, por exemplo, quando a gente é bem tratado, a gente fala assim, não, mas está esquisito, não está batendo. E aí também tem a questão da paixão avassaladora. Gente, paixão. Não fiquem no relacionamento por paixão. Porque a paixão é um véu que cega. Você não vai enxergar outra pessoa. E você não sabe como é que então outra pessoa. eu vou te dizer, no meu conceito, no que eu levo para minha vida, sabe assim, ó, amor é amizade. Eu acho que a palavra amizade ela gera, ela remete muito mais ao verdadeiro amor do que o que o pessoal hoje aí no social comum tem por amor, que é o que uma variação dessa paixão. Tu começa na paixão e passa para o amor. Enquanto na realidade o que se espera é o quê? Começar na paixão e passar para a amizade, onde vocês são companheiros de sair junto, gostam das mesmas coisas, praticam os mesmos, visitam os mesmos ambientes, estão nos mesmos lugares e estarão felizes de estarem fazendo isso juntos. Porém, quando a pessoa percebe que a pessoa que fazia isso com ela era o amigo e não esse que é, né? A pessoa entende assim, nossa, é verdade. Então eu percebo o amor como uma
como a amizade, É uma com, vamos amizade dizer com assim, a parte sexo, vamos lá. É uma sexual. amizade que rola sexo e fidelidade. Ou não, de E, cada um. e é legal para ambas as partes, entendeu? Então, tipo, se os dois gostam de correr, vamos os dois correr junto. Um vai correr um pouco mais, outro vai correr um pouco menos. Ou então tem Ou um aquela não vai, coisa, sabe da tem, necessidade do outro, tem né? as E não afinidades. vai ficar na. E tem as coisas pessoais que cada um gosta de fazer sozinho, né? É Sim, assim, então assim, tipo, eu acho que qualquer relação ela tem que ter um processo de confiança. Porque a partir do momento que eu dou a primeira desconfiança, eu falo, cara, já era, o relacionamento já estragou. Qualquer relacionamento. sim, é porque aí é aquela coisa assim, uma pessoa que te mente o mínimo, ela vai te mentir o máximo. Então, se ela te mente que, por exemplo, que ela não fez o mínimo, que é, vamos dizer, passou no posto de gasolina desvio, passou no posto? Não. Por quê? Por que que ela mentiria isso? Se ela mentiu isso, por que que ela vai mentir, não vai mentir o máximo, né? Sim. Mas aí é aquela questão bem nesse sentido assim. Aí que tá, vai ficando cada vez mais difícil. Porque ao invés de eu tentar corrigir, tentar consertar, eu percebo que isso pode gerar um problema para mim. Então eu vou sair fora, né? É, Se eu já noto quais sinais são de as red abuso, Vamos lá, quais são as red flags que você acha que é necessário as pessoas, os homens saberem? Né? Porque da mesma forma que homens e mulheres têm cérebros diferentes, a atuação deles são diferentes. Eu posso falar de homens, mas como que seria o red flag feminino, vamos colocar assim? aí depende muito, porque eu digo, aqueles que tu falou são os que eu mais falo. Percebe como essa pessoa trata aqueles que moram com ela, Uhum, né? E como ela é tratada por eles. Porque se tem coisas que a gente percebe muito é que uma mãe fala muita verdade sobre a filha. E a mesma coisa o pai sobre os filhos. O pai, na verdade, geralmente não fala tanto, mas a mãe fala, né? tá. Mas eu digo assim, ó, eu percebo tudo e percebo muito sobre o que a pessoa mesmo fala. A maneira como ela tratou, a maneira como ela faz as coisas. Se ela mente, se ela não mente, se ela me disse que mentiu para amiga dela que ela não ia sair comigo por causa disso ou daquilo, por exemplo, né? Ou ela disse que não ia, ou ela não disse para amiga dela que ia sair com Uhum. alguém porque ela achou melhor que era a melhor amiga dela não saber. Isso para mim já é uma red flag gigantesca. Para mim. Cada um vai. Porque, né? É, eu acho que é por isso que esse período do conhecer é tão importante. É pular etapas. A pessoa que chega, conhece você num domingo, na semana seguinte já está te procurando e você começa a gostar da atenção. É aquela coisa de você chegar e começar a conversar todo dia. Nossa, que pessoa legal, ela está fazendo tudo isso por mim, que papapá. Aí deu um mês, você já está morando junto, corre. Se ela falar, ai, nossa, você é tão legal. E começar com essa coisa. Porque esse processo do câncer é quando a gente vai perceber as bandeiras vermelhas, é quando a gente vai perceber o que está acontecendo. Se você realmente quer ficar naquilo, se você não quer ficar naquilo, né? Meteu a mão no celular, meteu a mão em alguma coisa tua, fica avaliando o que tu tá fazendo. É porque eu vou te dizer assim, eu tive meu relacionamento abusivo foi com uma pessoa que era extremamente ciumenta. Então eu descobri coisas absurdas que eram possíveis de descobrir sobre uma vida na internet e em tudo mais. Então, Uhum. assim, essa parte de ciúmes obsessivo, isso é muito forte, né? Com minha família tem uma forma de agir e com amigos outras. Isso seria algo. Não, a gente tem as nossas. O Jung ele define a gente como tendo personas. Personas são máscaras que a gente usa. Não é no sentido ruim, tá? Não é no sentido de, ai, é consciente, vou colocar esta máscara aqui para fingir. Não é no sentido de fingir. Mas a gente vai agir de uma forma com a família, de uma forma com amigos, de uma forma com estranhos, de uma forma dentro de um restaurante, conforme as regras que a gente conhece. E isso não tem nada de errado. O que está se falando aqui é uma questão da toxicidade da pessoa, porque é possível ver. A gente mudar a forma de ser, porque a família é uma coisa íntima, né? A gente, por exemplo, eu tenho o costume a casa que é grande, a gente sai se grita o tempo inteiro, né?
E assim, já aconteceu uma coisa super engraçada, porque aqui tem um espelho d'água e eu fiquei com raiva do meu pai. Eu virei e falei assim: qualquer dia desse eu vou afogar você nesse espelho d'água. Aí meu filho ria. E eu falei: o que você tá rindo aí? Aí ele falou assim: você já pensou se acontece alguma coisa com meu avô? E aí aparece a ambulância, o povo, os vizinhos vão achar que você fez alguma coisa com ele. Aí eu fiquei assim, entendeu? Quer dizer, É porque a gente vai tão na inocência. É a é, mesma coisa que numa briga de casal o homem fala: eu mato você, pronto, né? Então, acabou. Esse homem aí ele pode ser levado às últimas circunstâncias de um juiz, não, entende? e assim, aí então, assim, cada família vai ter uma forma de agir. É lógico, aí depois a gente pode conversar sobre toxicidade familiar. Aí é outra conversa muito É, longa. não, não, aí é bem mais extenso. O negócio é extenso. Mas, assim, é claro que você vai ser diferente com a sua família. Pai e mãe te conhecem a vida inteira. O teu filho te conhece desde que ele nasceu. Né? Então, assim, a dinâmica é muito diferente. Você vai se apresentar de uma forma. Às vezes, você vai sair com o teu amigo, com teu amigo que ele está querendo comemorar alguma coisa que aconteceu com ele. Você não vai falar, né, de algum problema familiar que está acontecendo. Você vai segurar a tua onda e vai se celebrar porque é um momento de celebração. Sabe? Então não tem esse. A gente não tem que ficar raciocinando, ai, mas será que eu sei do outra pessoa? Não, é super normal, comum, e não tem nada de errado com isso. Isso. Mas as red flags, elas são basicamente aquilo que incomoda. Então, o que Sim. que você quer para um relacionamento? Aquilo é contrário? Tu quer um relacionamento que inspire confiança, tranquilidade, paz, harmonia. Você começou num relacionamento em que começa com briga por conta do que um está fazendo, do que o outro está fazendo. Aquilo está dentro desse pensamento que você tem de relacionamento para você? Porque se não tá, tu começa a alertar os teus sinais e começa a ter domínio dos teus Essa coisa sentimentos para de, não por se exemplo, mentir. a pessoa começar a ver suas redes sociais, começar a querer senha das coisas que você tem, né, das redes de telefone, para ver o que você está fazendo. Começa a controlar teus horários, começa a controlar a saída com os amigos. Uma coisa super importante, essa pessoa vai começar a te isolar da tua família, vai começar a reclamar da tua mãe, dos teus irmãos, vai falar mal, vai trazer situações que vão te desagradar e você vai acabar se afastando dessa família. Aí te isolou da família. Aí vai falar, mas o teu amigo Zeca, meu Deus, ele bebe demais, você não pode sair com ele. Ai, você vai pro futebol hoje, mas poxa, vem ficar aqui. Aí ela vai dando aquela Tá maciada. narrando todo o meu relacionamento. Ela vai amaciando. Aí ela conhece um monte de cara, Narrou, olha, Matheus, narrou todo o meu relacionamento e eu vou te dizer assim, ó, se você olhar no TikTok, tem os TikTok de casal que a gente percebe exatamente tudo que tu falou. eu, Que o cara, ela eu vai buscar o homem no bar, não ela apresento faz ele passar por constrangimentos na rua por ciúmes, ela faz, sabe, todo esse movimento de tipo, quando ele quer sair, ele é o culpado porque ele está saindo, ele é o culpado pelo número de cervejas que ele bebe, ele está sempre numa questão assim, ó, de menosprezado. sim. E eu tô falando de um casal que eu vejo aqui no TikTok, tá? Um casal que passa na minha For You seguido, que está sempre fazendo. Se a gente prestar atenção, é um relacionamento extremamente abusivo para ele, mas ele não percebe por quê? Porque ele leva tudo aquilo que ela faz na comédia. Porém, tem outro também ali que é outro relacionamento abusivo para ela. Ele fica fazendo questionamentos para ela, para diminuir ela, para falar do peso dela, para falar do cabelo dela, e ela não percebe por quê? Porque ele leva tudo na zoeira, na Teu brincadeira. corpo, cara, se a pessoa fala do teu corpo, do teu rosto, de que, nossa, cara, você tá com uma barriga horrorosa, que isso? Nossa, você vai sair assim? Você vai comigo assim, desse jeito? Cara, vamos lá, você é um cara nerd. Você sempre gostou de coisa nerd. Você gosta de usar calça jeans e camiseta, sapatênis. Aí você tem os momentos em que você vai colocar uma reunião, de repente, para um negócio seu, você vai colocar um terno, uma gravata. Ela te conheceu assim. E de repente ela vira que. Uhum.
Até uma música do Kid Abelha que ela fala assim: eu quero você como eu quero, tira essa bermuda, que eu quero você sério. É sobre o cara da banda que estava namorando uma menina e que ela queria que ele perdesse todo aquele ar de garotão, não sei o que ela queria ficar. Exatamente. Né? E eu, Uma música que também que todo mundo acha romântica, Every Breath You Take. É a música do Stalker. Né? A gente tem é, que começar a prestar aquela atenção. é a, Músicas estão dizendo do coisas para a gente. psicopata. O Né? melô do Então, sociopata, na realidade, né? O melô do sociopata, daquele que vai atrás por dependência emocional. Mas é interessante que eu lembrei de um relacionamento que eu tive na faculdade. Porque durante o período da faculdade eu namorei com uma menina que foi a laureada acadêmica do ano. Então, assim, ela tirou todas as notas acima de 9 e ainda tirou 10 no TCC sempre, em toda a faculdade, né? Ela é um crânio extremamente inteligente. E nós tivemos a nossa maior briga foi porque eu disse para ela que eu não queria fazer o mestrado. E gente, logo antes, eu lembro muito bem, assim, ó, de quando a gente começou a namorar, eu mexi com ela. Ué, porque eu sempre fui malandro, sempre fui gurizão de boné, de andar de moto custom, então sempre fui vamos dizer assim, do rock and roll, né? uhum. Sempre fui daquele mascarado do rock and roll. Então, a nerdzinha tá com o rock and roll agora, tá com o gurizote. Aí, ó, ela pegou e debochou assim e disse: Não, isso é só falta de mulher. E logo em seguida ela estava literalmente me incomodando para comprar sapato, para comprar camisa de botão, para comprar, entende? Por isso que eu digo assim, ó, começa a perceber cada mínima brincadeirinha de qualquer pessoa ao teu redor, porque as pessoas se mostram pela fala. Então a red flag está no que ela fala que não condiz com aquilo que você quer. Então a pessoa falou que ela tem vontade de ir embora para morar no exterior, não dá para ficar com essa pessoa, porque ela tem vontade e ela ou vai ser frustrada por ficar contigo e não ir para o exterior, ou Ou ela você vai vai ir para o ficar. exterior ou você vai ficar frustrado por não ter ela para ti. Então, Não essas ter coisas ela contigo, na falou realidade. Né? do teu corpo, falou do teu rosto, falou do seu cabelo, quer que você mude o seu jeito de ser, quer que vá para academia para ficar mais bonitão. Meu, já corta, já fala, ó, coloca os limites. Meu psiquiatra uma vez me perguntou assim, até quando você aguenta? Aí eu virei, eu não aguento mais. Não é o amor não é a quantidade de amor que você sente. É o que está dentro de você que está doendo, que você chega e fala. Porque a gente acaba acreditando que se eu amar demais, a pessoa vai ficar, se eu fizer tudo certinho, a pessoa vai ficar. Né? Se eu ceder tudo que eu fizer. Outro casal famoso que a gente viu assim, o Will Smith e a Jada Pinkett. Eles estão se divorciando, eles deram entrada no papel de divórcio. Cara, eu sabia que isso ia acontecer. Porque o que aconteceu foi ela fez assim, ó. Ela olhou para ele. Na hora que ela olhou, eu Ela falei, induziu ele, exatamente, ela induziu ele a fazer ela aquilo. induziu ele. Eu Ele virei e estava falei, rindo, ele não levou aquilo na maldade, deu para ver um não, pouquinho antes. não. E o meu filho, eu virei pro meu filho, a gente estava assistindo, meu filho quis assistir, eu falei, tá, vamos assistir. Esse CD, por exemplo, eu cedo algumas coisas para o filho, porque são coisas que não, sabe, é ok, você vai, é preciso para convivência. Aí eu virei para ele e falei, gente, você viu a olhada que ela deu para ele? Cara, se a mina que você tá te der essa olhada porque você riu de alguma coisa e aquilo ali te incomodou, já vai vendo o negócio, o sinal Está vermelho te aí. recriminando, né? Ela Tá já te está te recriminando. colocando uma coleira. Ela já está te dizendo como você deve se comportar em determinadas circunstâncias. E E é isso começa que. também, Esse é ó, um red tá flag do vendo? O caramba. fulano conseguiu um emprego bom. Você estudou muito mais do que ele, por que você não consegue um emprego? Pô, mas se tu tá feliz com aquilo que você faz, se você gosta daquilo que você faz, tá te dando dinheiro que tá pagando as contas, por que você precisa ser igual ao fulano? Exatamente. Né? E essa red flag aí é uma das principais. Assim, presta atenção no que a pessoa fala que não diz respeito àquilo que você vê de um relacionamento. Se Matheus, você você não tá quer um falando dos teus relacionamento que uma amigos, pessoa você falou esteja. dos teus amigos que estão nessa situação.
Bom, você pode falar para ele, você pode começar a levantar essa bandeira do tipo, ó, cara, você não acha que essa mulher tá meio esquisita? Ó, você tá deixando de fazer as coisas que você gosta. Tem o cara que gosta de jogar joguinho, porque o homem, ele precisa. Eu gosto muito de um terapeuta junguiano chamado Robert A. Johnson. E ele fala num dos livros dele chamado He. Ele tem o He, o She e o We, que aí ele fala da psique masculina, da psique feminina e da psique do casal. Aí ele fala assim que o homem, quando ele quer desestressar, ele vai ter um hobby de jogar. Meu pai jogava golfe, meu pai velejava. Agora já está idoso, não tem nem como mais fazer essas coisas. Mas, então o homem ele vai desestressar nos hobbies dele. E aí a mulher fica, mas você vai sair, mas você vai fazer isso, você vai perder seu tempo fazendo isso, que bobagem. O meu E aí filho, ela ele começa a sabe. sobrecarregar ele. E O aí meu ela filho, começa a como é que eu sobrecarregar ele. ensinei para ele? Como é que eu ensinei meu filho? Eu tenho um menino, eu não tenho uma menina. Como é que eu ensinei para ele? Quando ele era mais novo, eu queria tirar foto dele e postar. Eu sempre perguntei, eu posso postar esta foto? E quando eu queria uma foto para mim, para guardar, eu falava assim, esta foto é para guardar, eu não vou publicar. E até hoje, ele está com 22 anos, eu só posto fotos que ele deixa eu postar. Só porque eu estou ensinando o limite para ele. E ele aprendeu a colocar o limite, que às vezes eu estou exagerando. Não, eu estou falando do assunto, eu continuo falando do assunto porque eu não tenho noção. É por causa do autismo, o autista não tem noção. Aí eu estou falando ele, eu já falei que eu não estou gostando, me dê um tempo. Acabou. Vou lá, respeito e pronto. E aí é assim que tem que ser. É isso. Eu, com um mês, ela pediu para ir morar junto. Eu falei que é muito cedo, ele mudou comigo, sumiu. Ótimo. Ana, levanta as mãos para o céu e agradeça a Deus que você se livrou desse negócio. Porque Levante as provavelmente mãos para ele o era um céu. explorador, ele estava querendo, na realidade, é o quê? O cômodo, né? Sim, levanta Mas as mãos. Porque assim, o cara vai, e é super sedutor, leva você para os melhores lugares, vai te dar flor todo dia. E esse excesso também quando você sentir esse excesso, que esse excesso está esquisito demais, pode ter certeza que o negócio não é legal, não. exatamente, exatamente. E no sentido homem e mulher é sempre um risco para o homem. Esse fato aí vai continuar e vai continuar ainda mais, porque todo homem já sofreu uma ameaça. Todo homem já sofreu uma ameaça. Isso é assim, ó, de uma mulher. Isso alertou. Isso abriu os olhos. Então, assim, ó, ao mesmo tempo que para as mulheres isso é uma coisa ruim. Por quê? Porque elas também têm desejos, elas também querem conhecer alguém, elas também querem estar com alguém e querem ter segurança. Só que esse processo todo acabou gerando um conflito de relacionamento jamais visto. Sim, nós estamos passando por Jamais visto. por um negócio extremamente complicado, que o ser humano ele tem essa necessidade de juntar com o outro. É uma coisa inerente ao ser, até porque nós ainda somos programados biologicamente para reproduzir. As mulheres, as feministas podem falar o que for, e machista pode falar o que for, mas real, a gente tem todo um sistema que vai juntar a gente, porque para poder perpetuar a espécie. Faz parte da nossa biologia isso aí. Mas a gente está aprendendo que a gente pode estar com alguém de quem a gente gosta. Falando da questão da amizade, meu pai um dia virou para mim e falou assim: olha, você fique com alguém que você vai ser amigo depois, porque o resto Uhum. acaba. E você vai ter coisas em comum com a pessoa. Outra coisa, gente, aquele negócio de opostos se atraem, esqueçam isso. Isso não existe. O que existe é, vamos lá, você é nerd, né? Ou você é uma mulher que gosta de desfiles, gosta de viajar, não sei o quê. Procura alguém que tem os gostos parecidos, vocês vão caminhar junto, vocês vão crescer juntos. O nerd, se encontrar uma mulher nerd como ele, aí vai ter coisas afim. E isso vai manter a estrutura do relacionamento, porque vocês vão poder ter assuntos para conversar a respeito. E a questão do oposto se atrai, ela já vem exatamente dessa dualidade de colocar no ser humano da sexualidade, onde o homem é o bruto, é o força física, ele não é o que tem que pensar, ele simplesmente ali é o provedor financeiro, a parte econômica da família, e a mulher
era a parte boazinha, era a parte sentimental, era a parte emocional, era a parte, então, que, né, emotiva disso tudo. E com essa ruptura toda do sistema familiar, dessa nova amplitude, se vê que o homem não era só isso. E que ele Não, também tinha uma assim, emoção eu que era gosto muito, trancada, uhum. Eu gosto muito né? do conceito do Jung, que ele fala da ânima e do ânimos, do conceito de que a ânima é a alma feminina que está dentro do homem, o ânimos é a alma masculina, que nós precisamos desenvolver isso dentro de nós e de forma bem resolvida, porque senão a gente também acaba indo para um lugar. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela diz assim: a gente não vai para onde a gente quer, a gente vai para onde a gente precisa para poder. Só que esse precisa às vezes leva a gente para lugares muito ruins, que é quando a gente vai passar a ter consciência. E às vezes, nem quando você fala, meu, você tá dentro de um relacionamento abusivo, a pessoa quer sair daquilo ali. Aquilo ali alimenta ela. Aquilo ali faz ela ser. Porque tem um ganho secundário. Briga, aí você libera trocentos hormônios no seu corpo, junta hormônios de prazer, briga de novo. Aí você vai ficar sempre nesse ioiô, que é o que aconteceu, né? Que a gente está vendo aí publicamente com Johnny Depp, que eles brigavam, aí devia ter aquele é sexo porque lindo, é maravilhoso. uma relação de conexão, é uma conexão energética muito forte, né? E essa energia vem exatamente dessa. Aí eu entro na minha parte da terapia holística. Isso são laços de alma muito fortes. Porque no momento que tu faz uma ofensa, tu larga uma dívida nas costas da pessoa. Você está devendo para ela. No momento que ela te agride de volta, você recebe aquilo de volta e você se conecta com aquela energia. E isso vira um ciclo vicioso. Por quê? Uma bola de Porque neve. você não confia mais na pessoa, você não quer mais ter ela ali, mas você precisa dela ali porque você tem benefícios com ela. Os momentos que vocês estão juntos como um casal, vocês são felizes, entre aspas. Vocês estão ali, vocês se acertam em algum ponto. Sim. Então, o Existe uma. principal. Qual é o tema? Então, a gente está conversando sobre relacionamentos abusivos entre pessoas. Eu vou colocar dessa forma, porque a gente está falando que os homens também passam por isso. E eu acho que, eu vou colocar, trazer de novo o Johnny Depp aqui, eu acho que esse julgamento, ele é, ele é histórico, porque pela primeira vez a gente está vendo um homem falar de situações abusivas, e está dando o direito de outros homens falarem a respeito também. Sim, é porque, como eu te disse, eles já estão acuados há algum Muito, tempo. Eles já muito. estão acuados há algum tempo. E cada vez que se fala no assunto, mesmo os outros homens, eles não podem compactuar, porque a gente nunca sabe quem está do lado. Então, um homem não defende outro homem nesse ponto, porque, vamos dizer assim, é uma agressão doméstica, é um crime absurdo, moralmente Não, outra falando. E coisa, os é, homens crescem e é. daquela coisa assim, você não pode falar, você não pode sentir, engole choro. O que é isso? Você tá virando mulherzinha, vai ficar chorando agora? O homem aprende a guardar para dentro de si. Gente, vocês estão super doentes, porque isso gera doença. Quando você fica ansioso, você pode gerar doença do coração, diabetes. Cara, a ansiedade que vai aumentando, aumentando, entra no estresse crônico, te deixa doente. Eu passei por isso recentemente, eu estava desmaiando, eu tive um problema de pele. E assim, a pessoa fica sem recorrer, às vezes começa a ter depressão com ideação suicida, porque vai levar, fala assim, gente. Ou então a mulher começa. Tem um episódio do CSI, Nova York, que é uma mulher que é perseguida por um cara. E ela descobre que a namorada anterior se matou de tão desesperada que ela estava. Será que não existem homens que se mataram por conta disso também? Mas aí é que está, o alto índice de suicídio entre os homens é exatamente por conta dessa pressão toda que você falou, dessa Sim. ansiedade, desse não falar, desse não fazer. Por quê? Porque se ele fizer, ele não tem para quem fazer. Ele vai pagar uma terapeuta se ele for, assim, ó, tiver educação suficiente que o leve até a porta de uma Nem terapeuta. assim. E nem assim. E Porque nem uma assim talvez ele pessoa vá que é fazer. bem-sucedida, ela, como é que um homem bem-sucedido chegou ali? Sendo bruto. Como é que um homem bem-sucedido que foi bruto a vida inteira vai... meu pai, ele estava meio tantando as ideias,
pediu para marcar um neurologista, eu fui com ele, o neurologista, o senhor está com transtorno de ansiedade generalizada, nada no cérebro dele, um senhorzinho de mais de 80 anos. Aí o cara passou o remédio, meu pai nunca tomou remédio, porque isso é frescura, isso não existe. Tudo bem, ele está com 85 anos, mas aí vê-se que uma pessoa que se tornou um grande empresário, talvez ele não tenha essa consciência de que eu preciso, ou ele vai buscar um terapeuta que tem essa pegada de coach, bem sucedido e tal. Mas É será que como ele vale? está dizendo aqui, ó, o Daniel está dizendo, mesmo para o homem fazer terapia já é uma vergonha. A sociedade já impõe dessa maneira, né? Aí como é que ele vai Mas fazer deixa eu falar terapia uma se ele coisa tem que sobre a produzir? terapia. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Você saiu do consultório, encontrou teu terapeuta no shopping, você está do lado de alguém, ele vai fingir que não sabe quem é você. Ele vai fingir, a não ser que você não tenha problema com isso, você possa falar, mas ele vai fingir que não sabe quem é você. Porque Não, e isso outra, a é uma questão prática também é o ética da seguinte, profissão. vamos dizer assim, ó, menos de 35% dos homens, em torno de 34 alguma coisa por cento dos homens, são assalariados. Tá? Ganham mais do que um salário mínimo, ou seja, ali vamos arredondar para 40, que 40% dos homens ganham mais do que um salário mínimo. Quer dizer, 60% ganha apenas um salário mínimo. Como é que ele vai pagar uma terapeuta? Né? E ainda se ele tiver tido um filho no passado, ele ainda tem que estar pagando a pensão do filho, que isso não é perdoável. E tá certo, nem tem que ser. Né? Responsabilidade é responsabilidade. Acontece que ele vai ter aquele desconto ali. Então, quer dizer, esse homem, se ele tiver um filho nas mãos de uma mulher que ele tem que estar sustentando com um salário mínimo, ele tem direito à É saúde inviável. mental? Ele não tem direito à saúde Não, mental. assim, você pode até encontrar psiquiatra no SUS, mas se você der muita sorte, você vai encontrar um psiquiatra bom. É uma vez no mês, se conseguir. É. E outra coisa, se a pessoa tiver assim, precisando de terapia, as faculdades de psicologia, elas oferecem tratamento num valor muito pequenininho. Tá? E existem hoje sites que oferecem atendimento social. Tá? Mas também, eu vou te falar, você vai ter que dar muita sorte. Porque eu percebo que muitos profissionais da área, se você chegar com traumas muito, muito horrendos, o profissional pode titubear. Eu tenho uma amiga que precisou e na hora que ela falou uma questão dela, assim, da realização da vida dela, a psicóloga titubeou. O caminhoneiro Eu quero... praticamente. Bom, Daniel, hoje em dia a gente consegue fazer terapia online. Então, assim. Mas aí tem que ter assim. Você que tem que querer. Você está disposto a olhar para isso? Se você não tiver, tá tudo bem também. Segue tua vida, tá? Mas assim, a terapia é um ato de coragem muito grande, porque a gente vai passar a olhar para a gente e vai falar, ai, quando eu fiz aquilo, opa, mas onde é que estava a minha responsabilidade quando aquilo ali aconteceu? Isso é muito duro, porque a gente vai trabalhar com, aí a gente começa a se sentir culpado, mas aí como é que eu vou limpar essa culpa? Se perdoando, e aí é um processo super difícil. Exatamente. Então, e a tendência agora é a diminuir. Por quê? Porque as relações estão cada vez mais difíceis. Não apenas por isso, mas também porque as leis estão cada vez mais contrárias aos homens e os homens estão cada vez mais ligados a ela. Então, por quê? Porque estão se avisando, né? Sim, Estão se sim. avisando. Os homens estão te dizendo, cara, tu vai namorar uma mulher com filho, uma mulher solteira com filho, uma mãe solteira, saiba que em 3 meses tu é responsável pela criança. Porque é isso que a lei diz, e a mãe solteira já pode pedir pensão para o padrasto de 3 meses, por conta da responsabilidade afetiva dele como pai da criança, ou, no caso, padrasto da Três criança. meses. 3 meses. Exatamente. É o tempo do casamento, é o tempo da união estável se concretizar. Entende? Então, aí, como é que um homem vai querer ficar com uma mulher? E se ele ficar com um ano, ele carrega o filho pro resto da vida. Aí eu te digo assim, é machismo? Ainda vem uma militância dizer que isso que eu te falei é machismo. Não, eu Não, só estou pera, falando que a lei três dita. meses?
3 meses o cara vai assumir. Vamos lá, se meu filho fosse menor de idade, eu encontrasse uma pessoa e namorasse com Casasse, ela. morasse com ele, debaixo do mesmo teto por 3 meses, que é o tempo que se legitima a, 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 a relação de guarda relacionada, como é que é? Não guarda relacionada nada, desculpa. Que se legitima Sim, sim, a paternidade ali. não, o casamento. O casamento demorar junto, né? Em 3 meses, quando os valores já são os mesmos dos casamentos. Eu acabei de falar, né? Então você tem 3 meses ali, a partir de 3 meses você é responsável por aquela vida. Aquela vida ali, você, no final de um ano, se a mãe sabe disso, ela pode pedir sim pensão para você, no caso, para esse padrasto. União estável, obrigado. Em 3 meses, a união estável se estabiliza, se concretiza. A partir disso, você já é o pai de família desta casa, o pai dessa criança e esposo da mulher. Então, se tu já tem isso aí, imagina como vai ser difícil para as mulheres, os homens sabendo disso, arrumarem um relacionamento, porque o homem já vai entrar no relacionamento sabendo que ele arruma um filho pro resto da vida. Eu tô chocada, viu? Então, Com se essa ele ficar informação ainda 3 está sendo anos com a pessoa, processada. ainda que ele fique morando 3 anos com a pessoa, ele pode ter esse filho por 15. União... Gente, eu tô chocada com isso, porque em 3 meses. Como é que você sabe se o troço vai dar certo em 3 meses? Além do que qualquer coisa que ela falar sobre ele, que ele agiu, que ele fez contra ela ou contra as crianças, ele vai preso. E ele indo preso, dependendo do que ele for acusado por uma mentira, ele pode ser morto na prisão, além de estuprado ou qualquer coisa do gênero, como aconteceu com aquele rapaz que era pastor, se não me engano, Felipe, alguma coisa, não sei. Também não valido o caso, mas eu digo que assim, ele foi para lá, foi estuprado dentro da cadeia, e a mulher depois confessou que era mentira o que ela tinha falado sobre ele e o filho. Então, e é isso que esses homens da Red Pill estão espalhando por aí. Estão falando e alertando. Acontece isso. Tu vai entrar num relacionamento, entra num relacionamento. O rapaz está dizendo que se entrar como Jack não dura 3 dias. É, É entende? complicadíssimo. É muito. Aí como é que querem que os relacionamentos continuem numa boa? E o homem vai ficando cada vez mais sozinho, porque aí cada um que passa começa a alertar os outros. Sim, e assim, é o que eu falei também, a questão da terapia, cara, se achar um bom terapeuta, eu trabalho com traumas. Eu tenho pacientes que, assim, com casos de estupro seríssimos. Mas a Uhum. pessoa tem que estar com uma cabeça muito boa e disposta. Eu trabalho com suicida também, né? Eu faço acolhimento de suicida há 7 anos. Então eu consigo lidar com isso porque eu passei por isso, então eu entendo essa dor. Mas a grande maioria, quando eu vejo, tem umas coisas que eu vejo de psicólogo, eu falo, meu Deus, que as pessoas precisam. Eu fico com pena dos pacientes dessas pessoas. Mas é o que eu te digo também, eu consegui e aprendi a lidar com isso e a te falar com tanta clareza, porque na hora do meu divórcio eu vi a minha ex-mulher se bater no rosto e dizer que ia na delegacia registrar Maria da Penha contra mim. Aí, por sorte, eu sabia das falcatruas dela com relação à Receita Federal e eu disse, e eu vou na Receita te declarar, falar exatamente tudo o que eu sei. Foi só por isso que ela não foi. Você compreende? E esse é o resultado de muitas brigas, que muitas vezes assim, ó, era para ser uma briga bem pequenininha. Era para ser uma briga bem pequenininha. Era para ser uma situação mínima. E ela diz assim para ele: bate que eu te coloco na Maria da Penha. Esse homem acorda. Esse homem acorda. Se ela mentir que eu bati nela, eu tô ferrado. Eu já vi uma história dessas. Eu ajudei um cara, que era amigo, era irmã. Como é que era? Bom, eu não sei como é que era a história, mas eu É sei que isso aí, Ricardo, bem isso aí. era O conhecido de um Ricardo falou amigo do meu. caso de Johnny Depp aqui, ó.
Sim, eu acho Toda que a vida do cara foi pro buraco por uma mentira, pelo ego da mulher, pela e vaidade. ele fala no E isso, julgamento, eu não tô, ele fala, todas as pessoas erram, eu não sou perfeito e eu sei disso. Ele botou toda a fragilidade dele ali por causa do abuso de álcool, de abuso de é drogas, isso aí, professor. Pode ir falando, né? desculpa. Ele colocou tudo ali e assim, ele levou 6 anos juntando provas contundentes contra ela. 6 anos, ele ficou 6 anos em silêncio. Imagina a dor desse homem, né? E O ela cara tem uma visualizou. reputação absurda, e eu vou te dizer, eu imagino porque eu entendo o que que é. Eu vi isso acontecer. E eu vi isso acontecer, não foi com uma nem com duas vidas. Algum tempo atrás, isso aconteceu assim, ó, pelo país inteiro, com o movimento que teve das feministas no Twitter. Isso ficou famoso mundialmente, que era expondo O Me Too. abusadores. O Me Too. Metade daqueles homens que estavam ali não eram abusadores. Foram utilizados de bode expiatório, se acusaram. E o que, que aconteceu, será, na vida desses homens? Não, eu conheço um cara que essa história que a mãe conseguiu a guarda das crianças, ela amamentava o menino com cheirava pó e amamentava o menino. É óbvio que as pesquisas mostram que isso faz com que o menino, a criança tenha propensão ao vício. E aí ele foi se defender, porque ele estava com. Ela machucou ele, ele foi se defender, e aí ela jogou ele na Maria da Penha. Aí eu peguei um amigo meu que era advogado e falei, ó, pega, vê o que se resolve aí. Ele conseguiu resolver, ficou com a guarda das crianças, e o menino hoje em dia está nas ruas usando crack. Quer dizer, Não, e é assim, ó, por exemplo, não só nesse caso do Johnny Depp aí, mas essa outra. Teve um monte de gente que perdeu o emprego, teve gente que perdeu família, teve gente assim, e foi só um boato lançado por anônimos na internet. Então, tu imagina o poder de uma pessoa dizer não, na eu vi imprensa que outra coisa. apanhava de você. Essa mulher, esses dias eu vi um vídeo de uma moça putaça, putaça, porque ela falou assim, cara, o meu agressor saiu livre por causa dessa Amber Heard. O meu agressor saiu livre porque ela mentiu e isso foi alegado durante o meu julgamento. Esse cara tá livre. É isso. E aí o que que acontece? Foi Ela aquilo que eu te ferrou falei. Se ainda, tivesse, ela ferrou talvez. ainda, ela ferrou ainda para as vítimas reais de abuso. Porque ela vira e alega que o cara estuprou ela com uma garrafa. Peraí, se você colocar, né, eu já li casos, se você colocar uma garrafa, a garrafa faz vácuo e fica presa, ela não sai. Uhum. Como? E aí ela teria que ter seria uma cirurgia lascada para poder fazer isso. Como assim não tem cara? Como é que ela não foi para o hospital por conta disso? Exatamente. Então, assim, aí não é só isso, teve outros casos aí, e aí começa a entrar também a questão toda de abuso do, da lei, porque aí nós temos o caso do Neymar, aí tem o caso da mulher aqui, que foi aqui do lado, eu moro aqui em Florianópolis, né? Então foi aqui em Jurerê, o caso da Mari Ferrer, que ficou claro que não houve estupro nenhum, que ela estava querendo era dar um golpe no cara. Mas a mídia, na hora de trazer e restaurar a reputação do Não cara, fez, não trouxe. não fez. Não Ó, o trouxe. Pelo cavalheirismo, contrário. essa coisa, eu acho assim, é, é, essa questão do cavalheirismo que você tá trazendo, Samir, eu acho muito interessante você trazer, há anos atrás eu escrevi um texto falando sobre o flerte, que a gente não tem mais o flerte. O flerte é uma coisa interessante, que você olha, a pessoa olha, você vai lá, chega, conversa, e aí você vê, hoje em dia, você chegar perto, o homem chegar perto de uma mulher e falar, nossa, seus olhos são tão bonitos, e a mulher já vai se armar de 20 facas e vai falar: o que que esse Sabe o homem que está que querendo? acontece? No meu ponto de vista sobre isso, é porque o seguinte, não é nem que o homem ele não queira fazer isso. Uhum, Ele tem medo sim da resposta, né? Que é sim, no caso que tu falou, mas não só isso. Porque agora, vamos dizer assim, ó, como a mulher se empoderou no sentido de escolher o homem, vamos dizer, aquele homem que é assim, que já não é tão
tão galã, tão alto, que tem aquele porte que chama atenção já naturalmente, ele perdeu o direito de conquista. Ele perdeu o direito de chegar e tentar conversar com a mulher, porque ele já não atraiu ela no primeiro momento. Sim. Entende? Então ele não tem mais. O que ele falou ali sobre o cavalheirismo é isso. Porque no momento assim, eu quero te chamar para sair. Eu já te chamei uma vez, você não deu bola. Se eu mandar uma rosa para você te chamando de novo, você já pode me acusar de abuso. Tá Eu já estou nesse virando nível. chato. Entende? Esse processo do conquistar, do se aproximar, do chegar com calma, ele já foi barrado já no início. E a partir de qualquer atitude um pouco mais incisiva do homem em conquistar essa mulher, ele já vira abusador. Entende? Então, assim, ó, como é que um homem vai chegar numa mulher? Se a mulher inicialmente ela virar a cara para ele e fizer não, ele não tem mais a opção de mandar um drink para ela, por exemplo, numa balada, que seria um ato, vamos dizer assim, de tentar chamar atenção, de tentar Não, se eu lembro aproximar. que antes dessa fase de telefones celulares, essa coisa toda, você ia para um bar, não existia telefone celular, aí a pessoa escrevia o telefone dela no guardanapo, virava pro garçom, pedia para entregar para a pessoa, isso era homem e mulher, isso era geral. Aí Mas pedia para a isso pessoa. ainda funciona. Isso ainda Funciona! funciona, Aonde? funciona. Ainda funciona. Se tu vai numa balada sozinha, tu pode ter certeza que alguém vai tentar pagar um drink para você. Ou vai sentar do teu lado, ou se não sentar, você vai ver que ele tá com medo e aí você vai perceber essa questão. Que ele gostaria de chegar ali e falar contigo, mas ele tem medo da tua reação, porque se tu tiver uma reação um pouco mais bruta, já tem um segurança ali do lado para tirar ele, se for o caso. Você entende? Então, assim, ó, tá muito armado para transformar. A gente está vivendo um período de muita, assim, de muita agressividade entre seres humanos, de um modo geral, né? Eu estou percebendo isso assim nas nossas relações de um modo geral. Eu gosto muito da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg também, né? Além do Sim, Jung, sim. eu acho que o Marshall ele traz uma coisa assim que diante da agressividade tem alguma coisa que está sendo falada, uma necessidade, uma frustração que a gente pode enxergar nessa fala. Mas é muito difícil você no meio de uma briga você chegar, não, mas então qual é a sua frustração? Não, é Não, parar tudo ali. não, e não tem como. Na realidade é que a solidão está cada vez mais em afinco na sociedade porque está cada vez mais difícil se relacionar. Sim, eu concordo com você. E ainda mais para o homem, por quê? Porque o homem ele está numa situação em que ele é réu em 100% dos casos até que se prove o contrário, e quando se provar o contrário ainda vão dizer, mas isso só foi provado porque ele tem dinheiro. Quer dizer, ou seja, o homem não tem opção de ser inocente nunca. É, tá E bem isso tenso também. está gerando muito isso. Então, como o caso que aconteceu da Mari Ferreira aqui, o cara era amigo do não sei quem da Globo. Tá lá, tem tá todo o Aí julgamento, eu tá vi todo no que YouTube ela tinha inteiro. mentido, eu vi que ela tinha mentido na história toda. Eu Tá achei lá que eu vi inteirinho. alguma coisa. Mas é melhor dizer que é porque ele tem dinheiro, por isso que ela aí vitimiza mais uma vez. E o caso do homem e do mau caratismo de determinadas mulheres não é exposto. E Gente, aí assim, todas mau acabam pagando caratismo, pelo preço destas. o mau caratismo está em toda a humanidade. Se você começar a estudar a mitologia grega, as histórias lá da antiguidade, cara, tem trocentas coisas. Mulher, a Macbeth do Shakespeare, né, que é uma peça em que quem arma tudo é uma mulher, né? Assim, nós como seres humanos temos Na pessoas que verdade, o hoje Shakespeare ele era muito inteligente quanto a isso, que na realidade todas as mulheres são as articuladoras em todas as histórias dele. Se você parar para ver, todas elas, assim como a Volmínia lá no, no Coriolanus, a Julieta é quem arma a fuga, é ela quem fala com o padre, entende? Sempre tem o dedo da mulher, é a mãe do Hamlet que comanda todo o arsenal por trás do envenenamento, de toda função. eu É falo isso, sempre a mulher que articula. eu É que o falo isso. Hamlet.
A O mulher, ela Shakespeare quer é muito colocar, brilhante quanto a com isso. perdão da palavra, eu sei que eu vou apanhar horrores de feministas, eu espero estar com a saúde mental em dia para isso. A mulher está querendo colocar o pau na mesa, sendo que ela tem um poder de persuasão que pode acabar. Eu não vou falar o que, que é, mas vocês vão entender. Ela tem o poder de virar pro rei e falar assim: meu bem, vai lá matar o outro rei. É o que a Lady Macbeth faz, que ela basicamente fala assim: então, eu quero ser rainha. Uhum. Vai lá matar o rei. E para mim, quando o Macbeth, o nome da peça, não é sobre ele, é sobre ela, porque ela é a articuladora, ela que faz tudo acontecer. Exato. E aí é disso que eu falo, é a mesma coisa lá em Coriolanus. Coriolanus também. Coriolanus, a mãe do Coriolanus organiza toda a função. E aí quem fica, né, foi até a minha monografia em 2012, que eu fiz Você foi se formou em exatamente quê, sobre isso. Alex? Eu sou formado em letras. Depois Bacana. estudei psicologia até o terceiro ano e não terminei porque eu preferia atuar usando da espiritualidade e das terapias holísticas, que é aquela coisa, né? Depois que a gente entra, ou a gente se esconde, como foi o caso de uma terapeuta que eu tive, que era psicóloga e me indicava as terapias holísticas meio por cima, né? Porque não se pode fazer. E eu preferi seguir por esse caminho, mas eu me formei em letras, então, assim, arquétipos mesmo eu conheço pelo Campbell, entende? Que é toda a Eu tô jornada bebendo. do herói. Gente, deixa eu esclarecer o que é arquétipo. Arquétipo é uma força primal que vem, que existe Eu sou também porque simples. desde que a humanidade é a humanidade, e são forças que estão no nosso inconsciente cultural, que agora se chama inconsciente cultural, e que nos movem. Então, é o arquétipo do herói dentro do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, temos arquétipos do mago, arquétipo do rei, vários arquétipos, mas são forças, não são forças espirituais, mas são forças anímicas, forças de alma, que estão entre nós e que a gente trabalha esses arquétipos dentro de nós através de histórias, porque o arquétipo do herói, todos nós somos heróis e heroínas das nossas próprias histórias. Então a gente está constantemente trabalhando esses arquétipos e eles vêm de tempos em tempos com roupagens novas. O arquétipo do herói está vindo desde a antiguidade grega e ganhando formas diferentes ao longo da história humana. É mais ou menos, não diria tão isso, né? No caso Não, o dele, né? Samir O aqui, arquétipo é um cara. definiu de uma forma bem simples. São características pré-estabelecidas para representar conceitos e pessoas. Isso, pronto. E que Verdade. existe essa força anímica de alma que nos move como a gente tem o arquétipo. Então, e aí vai. Mas a Exatamente. conversa E também não é sobre aí arquétipo. entrando para esse sentido, se for para entrar na questão de arquétipo, porque aí eu percebo muito hoje que os arquétipos estão se invertendo. E é por isso que está tendo tanta consequência relacionada à sexualidade aí nos relacionamentos. Por quê? Porque tem muita mulher vestindo o arquétipo masculino e tem muito homem vestindo o arquétipo feminino por conta dessa situação toda. Então, por exemplo, nós temos uma infinidade, a maioria desses homens que decidiram ficar Ouvindo, soltos. peraí só um pouquinho. Já já eu explico o que aconteceu aqui. Pronto, é porque meu irmão solta os cachorros e eu tenho uma gata que provoca os cachorros e aí eles ficam brigando. Tá. Não, e aí o que acontece? Dentro dessa troca energética, isso está mexendo em toda a lei do ritmo, em toda a lei do gênero. Então, nós O temos arquétipo do homens mais feminino e afeminados, masculino, mulheres mais que se chama. masculinizadas, só que não é sentido de gênero, é um sentido energético. É o sentido energético. E com isso está se desestabilizando tudo e está se tendo uma nova estabilidade na realidade. Do caos se faz a ordem, né? É uma nova ordem, mas é um caos que nós estamos atravessando aí por conta disso. Que quando tu veste um arquétipo, e a maioria dos homens, esses que estão ficando solitários, eles estão entrando ou para o arquétipo do mago, e eles estão vivenciando isso a fundo, se espiritualizando, buscando estudar muito, tá? Ou eles estão migrando para o arquétipo do eremita. Eles estão deixando de ser os heróis para serem aqueles que aprendem sobre tudo. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei para o lado estudioso.
esse arquétipo que você fala do feminino e masculino, o Jung ele chama de ânima e ânimos, né? Sim, E o yin aí e o yang. sim, e isso yin e yang, o que acontece? A Essas quinta mulheres lei então hermética também. a energia, né? Vamos chamar assim, energia. Cara, a mulher não precisa ser isso. Uma coisa que eu acho interessantíssima, não sei não sei se vocês gostam de animação, eu gosto muito de animação. Tem uma animação da Disney chamada Moana e representa claramente um aspecto do masculino que vai lá, abusa desse aspecto feminino, e aí é ele que retorna e devolve a joia para a deusa, né? Então, assim, e a deusa começa a destruir tudo, como Deméter fez na época, né, que é citado na mitologia grega. E, e é muito interessante a gente ver que essas conversas estão sendo feitas em desenhos animados. Não, e é interessante também que, como tu citou alguns arquétipos de mulheres aí, que são mulheres extremamente guerreiras, são extremamente fortes e não deixam de ser mulheres. E e isso O está arquétipo acontecendo da com o homem Ártemis, a também. gente tem a Ártemis é uma guerreira, né? Sim, É uma deusa guerreira, né? Então, quem traz essa deusa muito forte, que eu tenho um livro chamado A Deusa Interior, que é maravilhoso, e ela traz o consorte dela é o Hades, que aí seria um homem introspecto no mundo invernal, um cara muito voltado à espiritualidade por conta de perdas, que ele tem um contato com a morte muito profundo. A gente traz a Afrodite, a deusa do amor, ela é casada com Hefesto, o deus que produz metal, assim, ele é um ferreiro, mas ela também não é muito santa, né? A gente poderia não, trabalhar ela só tem a pensar amante de Apolo, ela tem todo um contexto ali, que é o ela. contexto exatamente do narciso feminino, né? Que a Afrodite é exatamente o narciso feminino. Ela vai ficar extremamente sedutora? Vai, mas ela vai ficar extremamente emocional ao ponto de ser chantagista emocional. E nessa chantagem emocional, ela tem 3, 4, 10 aos pés dela e acha que não tem ninguém. Posso subir na janela? Como assim, Samir? Ah, você quer subir Ele e conversar com a gente? O que você acha, Alex? É que eu já estava saindo, na verdade, porque já são Então a 20 gente para as faz o 10. seguinte: você entra em contato com a gente, aí a gente arma para uma outra conversa de repente. O que você acha, Samir? Beleza, Alex? Beleza. Nossa, a gente está quase há 2 horas aqui. Isso é. E na realidade a gente falou exatamente tudo o que a gente tinha para falar. Porque o que você Rendeu disse é bastante. real, o que eu digo não tem como não, a gente concordou em todos os momentos aí. É que a situação está ficando bem complicada mesmo porque os homens estão acuados. Isso aí não tem como mexer. Eu me disponho a ouvir vocês, se vocês quiserem, me procurem. No Instagram, no Psi, é a mesma coisa que está escrito aí, só que tem um ponto entre Psi e Cali. Psi.cali para vocês poderem, se vocês quiserem conversar, falar, desabafar, eu me coloco nessa O Samir posição. ali ele falou sobre os movimentos masculinistas. Sim, é porque, na verdade, o que eu falei no início lá da Red Pill, do MGTOW, que são homens que estão descobrindo que não precisam ser família. E isso Mas está aí trazendo uma também acaba liberdade entrando absurda esses ao meios mesmo mais tempo. radicais, né? Aí a Não, gente mas acaba. é que o radical é o quê? É o ficar sozinho sem se relacionar. Não, não, mas tem um pessoal que a gente até comentou, que fala que todas as mulheres são massa, Ah, né? sim, 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 Essa sim. generalização Mas que não é o bacana. que ele vai fazer de pior é ficar só e espalhar e disseminar essa ideia. Então, quer dizer, ele não é um movimento violento, ele não é, mas de qualquer maneira, é um movimento que naturalmente a gente vê que é um movimento magoado, que é um movimento Sim, de gente que sofreu, que viu o que pode fazer, o mau né, caratismo. como das mulheres, quando ela diz assim, todo homem é porque assim, eu cheguei à Exato. conclusão, com o acolhimento que eu faço de suicidas, praticamente 90% das mulheres sofreram abuso sexual. É um número absurdo. E eu acredito que esse número também seja grande entre homens, mas é muito raro um homem falar sobre isso. Eu lembro Exato. que teve um documentário que a Lady Gaga fez, uma música, e ela estava no Oscar, ela falou para cada 6 mulheres abusadas sexualmente, existe um homem abusado sexualmente. Inclusive, homens podem ser abusados sexualmente por mulheres. Sim.
Mas isso é uma outra conversa que a gente pode ter depois. né? Então, acredito que a gente fique por aqui, porque nós já estamos há um bom tempo. Podemos É, marcar outras, com certeza, sim, porque com a certeza. A conversa foi conversa bem. está muito gostosa. E a gente trabalha mais ou menos na mesma área. Eu trabalho um pouquinho com essa relação de energia, com mudança de pensamentos, né? E começou tudo com uma psicoterapeuta, como eu disse para você, começou tudo para curar um casamento que foi dentro desses moldes e acabou que eu virei terapeuta, porque eu comecei a estudar psicologia, comecei a estudar o reiki, a parte toda de teta healing, hipnoterapia, aromaterapia, e foi por aí que eu fui. Samir, a questão de acolher, eu já faço esse acolhimento há 7 anos por causa do texto sobre suicídio que eu escrevi. Então já tem. E é uma coisa que eu vinha falando há muito tempo, mas eu era calada assim, porque quando eu falava essas coisas, sempre vem uma para me dizer o quão errada eu estou em falar isso. Né? E agora eu estou me sentindo mais livre por causa do Johnny Depp, acredite ou não. Ele também, esse Sim, caso também me ele ajudou. trouxe voz aos homens do mundo. Estão todos aplaudindo ele. Entende? É que assim, ó, existe, e eu vou dizer mais assim, ó, existem homens que sempre vão apoiar os movimentos feministas, mas eles vão apoiar até o momento em que alguém conseguir alertar que ele ainda é homem e que ele pode ser falsamente acusado por qualquer pessoa do sexo oposto. Entende? Seja verdade ou não, isso vai mexer com toda a estrutura dele. Sim. E aí é esse medo todo já recaiu sobre o homem, que é o homem que seria aquele homem que você teria um relacionamento Não, produtivo com ele. as Porque o homem mulheres que que com quem sofreram, as mulheres, a grande maioria das mulheres que sofreu abuso sexual, ou sofreu algum tipo de violência doméstica, tá do lado dele que elas falam, eu vi o meu agressor nessa mulher. Ela assumiu o arquétipo de agressor ali e ele de vítima. Então, assim, as pessoas se identificam com ele porque elas estão se vendo nele, elas falam, eu passei por isso. Era extremamente. Eu acho que a gente ficou naquela, a gente ficou olhando, que é tão inacreditável ver a coragem dele, a forma como ele colocou as coisas, a forma como a equipe de advogados colocou as coisas, é que né? ele já tinha enfrentado o pior. A condenação moral, ele já tinha perdido o emprego, ele já tinha perdido o respeito, as pessoas já apontavam ele já tinha sido cancelado. Aquilo que estava ali só podia melhorar, e ainda assim vai ter muita gente para defender ela que não foi como disse. Por quê? Porque existe essa demonização do homem que é o que Não, faz com que ele fique. eu Por vi isso um que vídeo de traz uma. essa dificuldade no acolhimento, que você percebe que, na verdade, o homem não tem para onde correr. Se uma mulher bater nele ao ponto dele ter que ir numa delegacia, quando ele chegar lá, ela diz que foi legítima defesa e ele é que está preso. Não, eu vi uma outra mulher falando assim, por causa disso, que as pessoas não acreditam que uma mulher pode matar, eu perdi o meu melhor amigo. Ela vai dando o depoimento dela. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm um negócio chamado welfare check. O que é? Você liga para a polícia ir lá ver se a pessoa está segura. E aí, várias pessoas próximas ao cara fizeram isso, a polícia não foi. E eles estavam pedindo, vai lá que tá dando problema, não sei o quê. A mulher matou ele. Né? E as pessoas avisaram, chamaram a polícia. E assim, as mulheres também passam por isso lá, viu, gente? Lá não é um lugar legal, porque o que tem de história de mulher que conseguiu a medida protetiva, que conseguiu tudo, e o cara continuou perturbando. Teve uma vez que eu assisti um caso, uma investigação, descobri que o cara estava tão pirado que ela entrou dentro da casa do vizinho e ele matou os vizinhos, Sim. né? Então, a gente vai encerrar Sim, por aqui. Vocês podem fazer o seguinte: dá temas para a gente, aí a gente pode conversar uma vez, né? Eu vejo com o Alex como é que a gente pode conversar isso, e aí a gente trazer aí para vocês temas que vocês estiverem a fim de ouvir. Beleza? beleza. Agradeço a presença de todos vocês, está sendo um espaço muito legal e
Até a próxima. Alex, muito obrigada. E Namastê. estamos à disposição de quem quiser aí precisar de sessões com a gente, de uma conversa e tudo mais. Nossos links estão na bio aí, tá bom? Valeu, então, pessoal. Boa noite. Namastê. Beijo. Axé para quem é de axé. Aleluia para quem é de aleluia. Então, até Deixa mais. Eu encerro por eu vou aqui. ficar perdida aqui, porque eu não sei como é que encerra isso É, direito, lá em né? cima tem um botãozinho de desligar. Ah, onde? Ah, tá. Ah, achei. Terminar agora. Pronto. Tchau, até mais. Tchau.